sobre essencialismo e a arte de dizer mais nãos. Será ministrada pela Fernanda Panage de Moura, psicóloga clínica há mais de 5 anos, mestre em psicologia na Universidade Federal do Paraná e pós-graduada em psicologia positiva e mindfulness. Já acompanhou mais de 100 mulheres por todo o mundo com psicoterapia online. Diariamente compartilha sua rotina e conteúdo sobre a produtividade essencialista, defendendo o estilo de vida mais saudável e promissor para as mulheres. A Fernanda vai contra o fluxo da cultura atual, que normaliza a execução e, por isso, é uma grande defensora do essencialismo. Bem-vinda, Fernanda. Fique à vontade. E, caso tenham perguntas, podem ficar à vontade depois também, no final da palestra. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, alta, cabelos curtos de castanho escuro. Estou vestindo uma roupa escura, azul e um blazer da cor clara. E aí, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. A minha parceria com a Sociedade das Mulheres Engenheiras já começou faz uns anos. Eu tive a honra de estar presente com algumas de vocês, alguns anos atrás, numa palestra online. E eu estou muito feliz de estar hoje nesse evento presencial, conhecendo pela primeira vez o workshop de vocês, principalmente trazendo um tema que, para mim, é muito importante, porque o essencialismo, de fato, transformou a minha vida. E eu uso muito ele em tudo que eu faço hoje, na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também. Então, nos meus atendimentos clínicos, aparece muito do essencialismo com as minhas pacientes, mas também na minha vida pessoal, né, nos meus relacionamentos, na minha rotina, e é por isso que eu falo tanto da rotina essencialista. Hoje eu preparei uma fala aqui para vocês, para trazer a questão do essencialismo, e a minha intenção, no primeiro momento, realmente é provocar vocês, instigar, sabe? Incomodar um pouquinho. Então, se vocês saírem de hoje aqui um pouquinho mais reflexivas em relação às decisões, às escolhas, os sims e os nãos que vocês têm trazido na vida de vocês, eu já vou ficar muito feliz, tá? No comecinho, eu quero trazer... Pode passar o próximo slide? Pode. Eu tenho um curso, né? Então, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre isso. Também tem um podcast que acabou de sair, tem tudo a ver com essencialismo, está disponível no Spotify e também no canal no YouTube. Mas eu quero começar, pode passar o próximo slide, contando um pouquinho da minha história, porque eu acho que quando a gente fala de histórias de pessoas, vocês podem se identificar com alguns pontos e, às vezes, só isso já traz uma reflexão importante. Então, aqui eu vou trazer o como, quando, né, aonde, de que forma que o essencialismo entrou na minha vida. Tá? Antes de começar, eu até queria saber se alguém aqui já ouviu falar sobre essencialismo, conhece, sabe do que eu estou falando ou não. Levanta a mão. Ok. Leram aquele livro que ficou conhecido, é isso? Legal, legal. Então, gente, como muitas de vocês, quando eu entrei na graduação, algumas coisas começaram a mudar na nossa vida, né? Na minha vida, no caso. Então, a cobrança, a sobrecarga começa a aumentar quando a gente entra na graduação, as expectativas, né? Então, as pressões em relação à nossa vida profissional. E, no caso, eu me formei em psicologia, é um ambiente bastante feminino, mas eu sei que, no caso de vocês, na engenharia, como a gente estava vendo anteriormente, o ambiente é muito masculino. E eu sei que isso faz com que a gente sinta ainda mais pressão, ainda mais cobrança, porque, afinal de contas, vocês têm a sensação que vocês precisam provar 2, 3 vezes mais que vocês são boas, que vocês são capazes. Então, se eu, na graduação, já senti uma cobrança e uma sobrecarga maior, eu tenho certeza que vocês foi ainda mais intenso essa sensação. Além disso, a gente começa a sentir mais ansiedade. O passar ali, nesse processo de adultecer, é normal o nível de ansiedade ir intensificando, considerando a cultura que a gente vive hoje, que não dá atenção para a saúde mental.
Próximo slide, por favor. Até ali, eu estava bem ainda, né? Agora, entrando aqui, o cenário começou a mudar um pouquinho. Então, se na graduação a gente já sente essa sobrecarga, no ambiente de mestrado, de doutorado, no ambiente de trabalho, no caso de vocês, que são empresas muito grandes, são empresas antigas, são empresas muito masculinas, ainda mais. Então, entrando aqui no mestrado, eu senti muito a sensação de competição, de comparações. A sobrecarga, a pressão foi aumentando. Então, o perfil de autocobrança não era suficiente. Eu me cobrava pra caramba, produzia, cumpria com os prazos, mas a sensação era que nunca era bom o suficiente. E eu sei que muitas de vocês se sentem assim também. E aqui começou a ter algumas mudanças no meu comportamento. Porque quando a gente começa a se expor nesses ambientes, que não são ambientes específicos, mas é em relação a toda a sociedade, cultura que a gente vive hoje, a gente começa a ter a sensação de que o problema tá na gente. Então, a gente começa a mudar o comportamento para tentar dar conta. Então, eu comecei a beber muito café, muito energético, para tentar dar conta das demandas. Virava noites, pulava refeições. E não demorou muito tempo até as crises de ansiedade começarem a aparecer. Eu não sei quantas de vocês aqui já tiveram essa experiência, mas eu já, mesmo sendo psicóloga, tá? Então, esse contexto, esses comportamentos, me levaram até aqui. Pode passar o próximo. E aí, quando eu estava... Pode ser tudo isso, não tem problema. Quando eu estava aqui, né, trabalhando em cerca de 12 horas ou mais por dia, realmente achando que eu precisava dar conta, eu comecei a entender que eu precisava tomar algumas decisões que eu chamo hoje de decisões contrafluxo, que são os nãos. A arte de dizer não. O essencialismo começou a entrar na minha vida nesse momento, no ano de 2021. Só que eu cheguei muito além do limite, né? Então, a minha saúde estava no chão. Eu tinha aquela sensação de que realmente não aguentava mais. Já tinha passado por tudo que eu podia passar e não dava. Então, eu disse não para o doutorado, eu disse não para um cargo de professora numa faculdade. Eu disse não para uma proposta de emprego numa clínica, onde, para mim, naquela época, era muito bem remunerada. Eu disse não para o meu consultório presencial, porque ali eu entendi que eu precisava arriscar um pouquinho e construir um estilo de vida que envolve a minha profissão, o meu sonho, mas que realmente me desse a chance de poder fazer escolhas melhores. Pudesse me dar a chance de olhar para a minha saúde. Eu entendi, como profissional da saúde, que eu estava tomando decisões muito erradas, me expondo, às vezes, em alguns ambientes que eu não precisava estar ali, que não era o meu sonho estar ali, eu estava seguindo o sonho de outras pessoas, né? Então, quando eu comecei aqui a dizer não, ninguém me entendeu. Meus pais não, meu namorado não, mas eu tomei essa decisão, porque eu entendi que eu precisava seguir o que fazia sentido para mim e começar a dizer os primeiros sims. E os sims, se a gente for olhar aqui, são questões muito básicas. São questões muito básicas, mas que aqui eu não tinha chance de conseguir. Que era dizer sim para atividade física, dizer sim para, no caso, eu fiz acompanhamento com nutricionista, mas não necessariamente isso tem que ser indispensável. Mas, no meu caso, eu cuidei da minha alimentação, fiz o meu tratamento para ansiedade, limitei a minha agenda de atendimentos e hoje eu consegui regular o meu sono e trabalhar em média 8 horas por dia, que é ali o normal, né? De 8 a 10, eu trabalho ali em torno de 8 horas por dia. E aqui eu vivo o essencialismo. Lógico que não foi do não para essa realidade, não é perfeita, porque não existe rotina perfeita, não é o certo, no sentido de que vocês precisam fazer exatamente isso. Não é isso que eu quero trazer hoje. Mas é mais no sentido de provocar vocês
de que eu estava seguindo aqui um caminho no piloto automático. Estava seguindo aqui um caminho onde eu ia ter sucesso, eu ia ter resultados, mas eu não ia ter saúde para usufruir de tudo isso. Então, eu recalculei a rota e segui um outro caminho. E é por isso que, hoje, quando eu entendi que as decisões que eu tomei foi de trazer coisas simples para a minha vida, que a próxima frase, pode passar para o próximo slide, que essa frase da Brené Brown faz tanto sentido para mim e resume bastante o que eu vou apresentar para vocês do que é o essencialismo na prática. Que hoje, onde a gente vive, na sociedade, cultura que nós vivemos, requer coragem, dizer sim para o descanso, em uma sociedade onde a exaustão é símbolo de status. Então, sim, parece meio louco, mas hoje a gente vive uma cultura que prioriza tanto a produtividade, o alto desempenho a qualquer custo, que quando a exaustão é status. Quer ver isso na prática? A fulana é uma mulher muito guerreira. Caramba, ela dá conta de tanta coisa, como que ela consegue? Exaustão, status, sucesso. Mas não está tudo bem, está na hora de a gente entender que não precisamos ser mulheres guerreiras, não. Eu acho que vocês não querem ser essa mulher guerreira, né? Então, quero que vocês comecem a pensar o quanto que a gente vai, sim, associando uma rotina sobrecarregada, uma rotina sem saúde, sem pausa, com sucesso. Estou sendo produtiva, que legal. Não é legal. Uma hora a conta vai chegar. Se é que não já chegou, e a gente mantém pela questão social, pela pressão, pelos feedbacks que, às vezes, a gente recebe. Então, quando eu estava lá no mestrado, que eu compartilhei com vocês, os feedbacks que eu recebia eram muito positivos, né? Então, eu participava de muitos eventos, congressos, enfim. E parecia o sucesso, né? Recém-formada naquele ambiente. Mas eu estava acabada. Então, sim, é louco a gente falar que a gente precisa de coragem para descansar. Mas, sim, hoje a gente precisa de coragem para descansar. Pode passar para o próximo. Então eu quero trazer para vocês a reflexão dos equipamentos de proteção individual. Deixa eu tomar uma água, peraí. Vocês conhecem, né? Então, a minha irmã, ela é engenheira química e ela trabalhou por muitos anos em chão de fábrica. Então, de combustível, alguma coisa assim. E aí ela sempre estava com os EPIs dela. E isso era uma coisa assim muito rigorosa na empresa. Não podia entrar no ambiente se não tivesse com os EPIs completos. Então, eu lembro que era capacete, botina, tinha uma roupa específica, os óculos. Então, existem ali os EPIs, equipamentos de proteção individual. E aí, pode passar para o próximo. E os equipamentos de proteção individual da saúde mental? Vocês conhecem? Não, pois é. Mas a questão é que a gente já chegou no ponto, já passou, né, da hora da gente entender que a gente não precisa só de proteção individual da integridade física. A gente precisa da proteção da integridade da saúde mental. Quais são esses EPIs? Como a gente pode usar? É um pouquinho mais complexo, realmente, do que o óculos. Mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso hoje. Pode passar para o próximo. O burnout, que foi citado também hoje, mais cedo, né, na palestra anterior. Os EPIs de proteção de saúde mental, eles são importantes porque, sim, se a gente não cuida da saúde mental, isso vai afetar diretamente aquele trabalhador, por exemplo, desenvolvendo a síndrome de burnout, que, caso alguém aqui não conheça, é uma síndrome psíquica que consiste no estado de estresse crônico
relacionado ao ambiente de trabalho, é específico do ambiente de trabalho. Então, a pessoa fica no estado de exaustão crônica. O estresse, a gente já tem evidência científica suficiente para dizer que o estresse é o principal fator que faz as pessoas desenvolverem transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade. Então, no burnout, a gente tem sintomas depressivos e ansiosos. E este quadro ele exige tratamento, sendo essencial a psicoterapia, em alguns casos, o afastamento do trabalho e o tratamento medicamentoso também, com o psiquiatra. E aqui é um dado muito forte, gente. Estima-se que 72% dos trabalhadores brasileiros apresentam alguma sequela causada pelo estresse. Destes, 32% apresentam sintomas de burnout. É muito alto, tá? E esses dados aumentaram, eles são recentes, eu não lembro agora se é 2021, 2022, que é depois ali da pandemia, onde isso realmente ficou mais expressivo, tá? Mas isso aqui significa que está na hora de a gente falar dos EPIs de saúde mental. Não está tudo bem deixar deste jeito. Está muito forte, as pessoas estão adoecendo em relação a isso, tá? E isso afeta diretamente a produtividade das empresas. Não só a saúde dos trabalhadores, nas suas casas, no seu bem-estar, no seu estilo de vida, mas afeta diretamente a empresa em si também. Inclusive, próximo slide, por favor. Os transtornos mentais, especialmente a depressão e a ansiedade, custam cerca de $1 trilhão por ano, tá? Por perda de desempenho por ano. É um dado da Organização Mundial da Saúde de 2022. É muito alto isso, gente. Então, eu estou aqui falando com vocês para que a gente diga mais nãos, para a gente pensar em pequenas mudanças individualmente, no estilo de vida de cada uma de vocês. Mas, além disso, quando eu falo em ambientes de empresa, enfim, eu trago muito esse dado, porque eles se importam com isso, né? Com dinheiro. Então, eu trago para mostrar que é questão também de resultados. É uma questão também de crescimento da empresa. A gente precisa olhar para isso, tá? Então, e eu trago isso para vocês entenderem o quanto que a saúde de vocês importam para a empresa. Por mais que alguns ambientes não tenham condutas assim, a gente precisa se posicionar e pressionar também. Porque eles precisam de vocês, porque sem vocês eles perdem muito. Tá? Próximo. E aqui eu quero provocar dizendo que o nosso organismo, o nosso corpo, ele não evolui há cerca de 200 mil anos. É o mesmo corpo. Tá? Fisiologicamente falando, é o mesmo corpo. A gente desenvolveu absurdamente, mas o corpo é o mesmo. Só que o nosso estilo de vida, não. A tecnologia evoluiu de uma forma imensurável nos últimos anos. A gente vê diferenças expressivas de 20 anos para cá, no estilo de vida. Isso significa que tarefas que antes a gente precisava de dias para executar, a gente executa hoje em horas, algumas em minutos, o que é maravilhoso. Porém, isso tem nos sobrecarregado, porque a gente não foi feito para lidar com tudo isso. Eu quero saber quem aqui já se cansou em relação ao WhatsApp. Abriu o WhatsApp e tem um monte de coisa. Meu Deus do céu. Por quê? Porque a gente não foi feito para falar com tanta gente o tempo todo assim. Não é para a gente estar tão acessível assim. Lógico que é maravilhoso, eu não estou criticando a tecnologia em si. Mas é como ele está influenciando o nosso estilo de vida, exigindo da gente um negócio que o nosso corpo não evoluiu para isso. Então, sim, hoje a gente está muito sobrecarregado de informação, de velocidade, de pressa, de cobrança, de comparações. É cobrança em todo lugar. Próximo slide. Então, a nossa realidade é essa daqui, ó. A frase que tem no livro do Essencialismo. Gente estressada que tenta encaixar
mais atividades ainda numa vida que já é sobrecarregada. É isso que a gente vive hoje aqui. Então, o essencialismo, basicamente, quer quebrar com isso. Quer acabar com isso. Não está tudo bem você viver estressada. Não está tudo bem você querer fazer cada vez mais, porque não é quantidade que importa, é qualidade das coisas que você faz. E não está tudo bem viver uma vida sobrecarregada. Vocês precisam de tempo. A nossa mente precisa de descanso. A nossa mente precisa do ócio, que hoje é algo super difícil para nós. Mas é o que a gente precisa, é o que a saúde mental precisa. Próximo slide, por favor. Então, se a gente fosse tentar definir os EPIs, em primeiro lugar, estaria as questões da saúde física mesmo, porque a nossa saúde mental não é separada do corpo. Então, ela precisa de um corpo saudável. Então, entraria a alimentação equilibrada, uma atividade física e a higiene do sono, gente. Em segundo lugar, as questões que as meninas trouxeram antes, do ambiente de trabalho. Então, esse ambiente precisa que os direitos sejam respeitados. Esse ambiente precisa ter comunicação aberta, um canal aberto de comunicação. Esse ambiente precisa de respeito e precisa de condutas de reconhecimento profissional. Então, eles usam muito pressão, coerção, ameaça. Não funciona. O que funciona é feedback positivo. É reconhecimento, é valorização. E não, de forma negativa. Relacionamentos saudáveis, dentro e fora do trabalho. O descanso ativo e passivo. Inclusive dentro da própria empresa. É muito raro, mas existem algumas empresas que estimulam, tá, o descanso ativo e passivo dentro do ambiente de trabalho. Tá? E dizer mais nãos, que é o foco hoje. Que é o primeiro passo para as mudanças. Próximo slide, por favor. Quando eu digo sobre a habilidade de dizer não, eu estou querendo dizer que vocês têm opção de escolha. Por mais que muitas vezes não pareça, vocês têm opção de escolha. O que acontece é que a gente não tem todas as opções que a gente gostaria. Muitas vezes as nossas opções são limitadas, mas a gente sempre tem a opção de escolher. E quando você abdica da sua capacidade de escolher, sempre algo ou alguém vai tomar a frente e vai escolher por você. Como assim? É quando você não estabelece teu limite com os teus colegas de trabalho no sentido de pedir ajuda. Aí eles pedem ajuda para você o tempo todo e você sim, 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 sim. E na próxima vez eles não vão nem pedir, só vão mandar lá o e-mail, faça aí para mim. Não, você pode escolher e falar não. Você pode escolher e falar não está disponível, que a sua tarefa é outra, orientando a pessoa a pedir para a pessoa com quem ela realmente tem que pedir ajuda. A gente tem que se colocar em primeiro lugar. Porque nós ensinamos como nós somos tratadas. Então, os primeiros não são assim, nessas situações bem pequenas do dia a dia, do seu trabalho, da empresa. Eu quero que vocês comecem a pensar, será que eu não tenho escolha mesmo aqui? Será que eu não posso dizer não mesmo aqui para esse pedido, para esse e-mail, para este favor? Não só no trabalho, mas na vida de vocês de uma forma geral, porque provavelmente vocês têm opção de escolha. Ok? Próximo slide, por favor. Essa imagem mostra o que não é o essencialismo, que é você perdida com a energia e tempo dissipada em muitas tarefas, em muitas áreas diferentes da sua vida, em muitas demandas. E aí você tem a tua energia dissipada em várias coisas. Você foca na quantidade, mas perde muito em avançar na qualidade das tuas tarefas, da sua produtividade, do seu desempenho. A próxima imagem já mostra o que seria o essencialismo, que é quando a gente orienta
concentra a sua atenção, o seu foco, em não necessariamente uma. Pode passar para o próximo slide. Não necessariamente uma atividade, mas no que é realmente essencial, no que é a prioridade de fato. Assim você consegue mais qualidade no seu resultado. E menos quantidade, obviamente. Por isso que você vai precisar dizer mais nãos do que sim. Então, no meu exemplo ali, você viu, eu disse não para muita coisa ali. Doutorado, ser professora, clínica, o meu consultório, mas eu disse sim. No meu caso, foi para ir para o online. Daí eu investi forte no online. Mas disse sim para uma coisa. E não para várias outras. Focar no que é essencial de verdade para vocês. Disse sim para a minha saúde. Ter tempo para isso. Lógico que eu precisei de quase 1 ano e meio, 2, para me preparar para isso. Não foi assim, né? Ah, eu vou escolher isso, pronto, acabou. Não, tive que me preparar para isso. Mas foi uma escolha. Próximo slide, por favor. Então, aqui eu quero provocar dizendo que a gente precisa saber escolher, filtrar e reduzir. Então, a gente precisa estabelecer de forma clara o que é essencial. Tudo que te faz negligenciar sua saúde é dispensável e precisa de limites. Desenvolver coragem e autoconfiança para tomar as decisões contra fluxo. Assertividade para dizer mais nãos. E sair do piloto automático. Tudo isso daqui, gente, são coisas que a gente treina, a gente aprende. Tá? Vocês aprendem a ter a confiança, a assertividade para dizer não. Vocês aprendem a desenvolver essa autoconfiança. Tá? Mas é muito importante a gente começar a considerar esse desenvolvimento dessas habilidades para nos protegermos. Tá? Para viver uma vida mais essencialista. Próximo. Aqui são algumas indicações. Quem quiser tirar uma fotinho rapidinha, tá? Então esse aqui é o livro do essencialismo e os demais são temas relacionados, tá? Então o flow, não aguento mais, não aguentar mais, a coragem de ser imperfeito e a morte é um dia que vale a pena viver. São todos livros que trazem provocações para vocês em relação a dizer mais nãos, estabelecer os limites de vocês e começar a construir uma vida mais essencialista. Próximo. Acho que foi isso que eu preparei para vocês hoje. Ah, esqueci da respiração, mas não sei se vai dar tempo. A gente tem 1 minutinho, a gente tem mais uma pergunta. Não sei se você prefere passar pela pergunta ou se você prefere falar um pouco, passar um pouco do exercício de respiração. Podemos fazer pergunta, então. Pergunta, então? Uhum. Então, vamos lá, só para a gente não atrasar o cofre do pessoal também. Tá? A pergunta que a gente tem do online é: quando eu tenho uma postura mais firme no ambiente de trabalho e digo não, usando técnicas de comunicação assertiva, meus colegas me chamam de arrogante, grossa, de vários nomes negativos. Como posso falar não sem ser rotulada desse jeito? Quem fez a pergunta tem um nome? Não tem um nome. Muito obrigada pela pergunta, de qualquer forma. Acho que foi do online, né? Então, isso realmente acontece porque nós somos mulheres, tá? Então, as pessoas acabam associando quando a gente se posiciona a grosseria, o que é um erro absurdo. Mas, infelizmente, existe isso na nossa sociedade, né? Então, as posições mais fortes de limites são associadas à figura masculina. Então, quando uma mulher levanta sua voz, ela geralmente recebe esse feedback negativo. O que a gente aprende muito na psicologia é que a gente não tem o controle sobre o que as outras pessoas pensam, sobre o que as outras pessoas vão se posicionar em relação ao que você fez, ao que você falou, ao que você não falou. A gente não tem como interferir, tentar controlar como vai ser a reação do outro. O que a gente pode é, dentro do possível, ter aquelas habilidades. Então, realmente usar a assertividade, a autoconfiança, essa comunicação empática. Se ela está usando isso e, mesmo assim, está recebendo esses feedbacks, ela precisa de resiliência para continuar. Força para entender que não é verdade, que ela está exigindo apenas um direito dela de escolher e de dizer não.
Só que eu sei que é difícil, sim. Sim. Muito obrigada. A gente passou um minutinho já. Queria agradecer, Fernanda. Obrigada pelas palavras. Acho que foi bem bom. Eu tirei várias fotos da apresentação, inclusive. Então, acho que todo mundo gostou também. Muito obrigada. Fica à vontade para aproveitar o resto do evento. Obrigada. Estarei por aqui, gente.